Minutos. Na primeira, logo se você abrir o site do New York Times, cara, lá, eles continuam fazendo a apuração das eleições americanas. Elas ainda não chegaram ao seu final. Está escrito no New York Times o seguinte: até o presente momento, o Trump, presidente eleito, tem 312 delegados. A candidata democrata Kamala Harris tem 226. Os republicanos têm até agora 52 senadores contra 46 democratas. E na Câmara dos Deputados tem 214 republicanos e 203 democratas. Essa é a apuração que está online, aqui na primeira página aqui do The New York Times, que a gente informou para você agora há pouquinho. Para a gente entender o que significa isso, o que isso vira na política norte-americana, quem está aqui conosco gentilmente é o professor Leonardo Trevisan, que é professor da ESPM. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Heródoto, bom dia a todos que nos escutam. Eu que gosto da conversa com vocês. Muito obrigado. Professor, a diferença entre os delegados do Trump e da Kamala Harris, isso dá mais força para o presidente Trump quando assumir a partir do dia 5 de janeiro do ano que vem? Sem dúvida nenhuma, Heródoto. O sinal de 312 delegados, ele precisava de 270. O sinal de 312 delegados é um sinal de uma apuração muito forte para o lado de Trump. A gente precisa entender que Trump, dos 50 estados norte-americanos, Trump ganhou em 48 deles. Trump aumentou a sua votação em relação a 2016 e a 2020 em praticamente todas as grandes cidades americanas, incluindo redutos democratas, como até mesmo Nova York. Era improvável isso desde os anos 80. Eu estou falando de 1980, 50 anos atrás, em relação à vitória de republicanos nessa cidade. Isso é um sinal muito forte de uma presença. Claro, ficou todo mundo comentando também que certos redutos democratas ele também ganhou, nos hispânicos e também no voto negro. Eu chamo atenção para isso. No voto do eleitorado negro, Trump saltou de 34% desse eleitorado para 45%. Os números são também do New York Times, das edições de ontem e de anteontem. Não há dúvida nenhuma que Trump conquistou uma espécie de autorização para aquilo que ele chamou de uma vitória sem precedentes. De fato, ele tem razão nesse ponto. Agora, professor Trevisan, qual foi o ponto, se é possível identificar, do programa como candidato que fez com que ele tivesse esse apoio que você acabou de descrever aqui para a gente? Olha, primeiro ponto essencial que nós temos que entender é um só: inflação. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. O eleitor norte-americano ficou muito irritado com a subida dos preços desde 2022 e essa subida de preços. Você tem uma ideia do que nós estamos falando? A inflação nos Estados Unidos subiu 9,1% em 2022. Isso era o mais alto índice em mais de 50 anos. E os preços não caíram, principalmente o preço de alimento e principalmente o preço de moradia, os aluguéis. Isso atinge a parte mais baixa da sociedade, a parte de salários mais baixos. Heródoto, quando nós olhamos a sociedade norte-americana, nós vemos uma sociedade em que os 50% mais pobre fica com apenas 13% da renda nacional. Eu vou repetir para que a gente possa entender do que nós estamos falando. Os 50% mais pobre fica com 13%. Os 10% mais ricos ficam com 46% dessa renda. Quando a gente olha para isso, a gente entende o voto em Trump. A gente entende um voto de negação do governo anterior, um voto de cobrança e, principalmente, um voto de descaso. A população mais pobre se sentiu desatendida pelo governo. Se isso é verdade ou não, é uma outra realidade. O fato concreto é que eles pensavam assim. O senhor quer dizer que então foi o bolso que decidiu essa eleição americana? O bolso, sem dúvida nenhuma.
Não adianta nós escondermos esta realidade. O bolso decidiu a eleição norte-americana e, principalmente, o medo da crise, o medo de perder emprego. Quando você olha um latino que foi imigrante há 10 anos atrás, conseguiu aquela autorização para estar nos Estados Unidos, green card, repetir o discurso de Trump anti-imigrante, você faz uma pergunta concreta. Por que uma pessoa que, sei lá, é nicaragüense, é venezuelana, é salvadorenha, é brasileira? Nós vimos matérias sobre comunidades brasileiras que estão nos Estados Unidos há 10, 12, 15 anos, repetindo o discurso de Trump anti-imigrante. Eles têm medo de perder o emprego. De alguma forma, eles imaginam que a chegada de um novo imigrante vai significar que o dono do lugar onde eles trabalham pode pagar menos salário, porque ele acaba de chegar e ele aceita qualquer coisa. É este o ponto. Na verdade, foi a economia um fator fundamental para essa vitória. Os democratas, de alguma forma, não perceberam esse quadro, Heródoto. Isso é muito sério. Professor, dá para concluir, então, que o imigrante legal não quer imigrantes ilegais para competir com ele nos Estados Unidos? É exatamente isso. É exatamente isso. Se você imaginar que a disputa é pelo emprego, a disputa é pela sobrevivência, você entende este voto contra o irmão dele de nacionalidade. Brasileiros dizendo que não podiam mais chegar brasileiros. E assim por diante os demais. O eleitor negro também, apesar de todas as posições bastante difíceis de Trump nessa questão, ele também votou Trump em busca exatamente do tipo de proteção que Trump sinalizava. Trump sinalizava, de algum modo, esse apoio. E Trump sinalizava também, de alguma forma, uma espécie de escoadouro para a raiva dessa parcela da sociedade americana, desses 50% que fica só com 13% da renda em relação a uma elite norte-americana. Eles não conseguem repetir sabe aquela imagem dos filmes americanos, aquele sonho americano de que nós vamos viver bem? Isso desapareceu para essa quantia. Eles votaram em quem prometeu devolver essa quantia. Qual é a máxima de Trump? Vou fazer a América grande novamente. Make America great again. As pessoas acreditaram nisso. É curioso só uma coisa, se daqui a 2 anos ele não entregar nada, quem vai receber a mesma rejeição é ele. É só esperar. Professor, obrigado pela aula. Imagina, claro. Heródoto, eu é que gosto da boa conversa. Muito obrigado, bom dia. Professor Leonardo Trevisan, professor da SPM, tem várias coisas interessantíssimas para a gente poder entender melhor e cada um aí formar a sua própria opinião de acordo com os nossos entrevistados. Só um pontinho que me chamou, todo me chamou a atenção, mas queria pedir para o Robson. Robson, coloca a questão dos imigrantes aí que foi tão colocada e tão discutida no noticiário mundial. É exatamente isso. É exatamente isso. Se você imaginar que a disputa é pelo emprego, a disputa é pela sobrevivência, você entende este voto contra o irmão dele de nacionalidade. Brasileiros dizendo que não podiam mais chegar brasileiros. E assim... Está, portanto, são 8h29. Olha, não me surpreende o que o professor disse. Há um tempo atrás, eu entrevistei um advogado brasileiro, que tem um escritório brasileiro em Londres. Ele atendia as pessoas brasileiros ilegais que estavam no Reino Unido e que estavam sendo expulsos. E ele atendia lá. Aí eu perguntei para ele, escuta, como é que a polícia britânica descobre que tem brasileiro ilegal e vai lá, prende o cara, bota o cara no avião e manda embora? A resposta dele foi o seguinte, os próprios brasileiros lá dizem para a polícia local, isso eu vou dando para vocês como testemunho, que tem brasileiros em tal endereço assim, que está sem documentação, e os caras são presos pela polícia, como eles são ilegais, são mandados embora do Reino Unido. Isso foi uma coisa que chocou bastante. Mas sabe como é que é? Essa profissão aqui, a gente está sempre aprendendo.